Estou agora com o professor Gunter Hutze, professor de Relações Internacionais da SPM. Bem-vindo, professor. Boa noite, Caio, Lorival, Daniel, a todos que nos assistem. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, professor, e o Lorival Santana conosco aqui também. Vamos amarrar o dia lá do G7, né? Os líderes do grupo, né, divulgaram nesta sexta-feira a declaração final da cúpula com foco no fim das guerras em Gaza e na Ucrânia. Vamos ver. A respeito dos ataques israelenses em Gaza, o G7 expressou profunda preocupação com as consequências das operações terrestres em Rafah e pediu que o governo de Benjamin Netanyahu desista da ofensiva. O grupo reconheceu o direito israelense à autodefesa após os ataques terroristas do Hamas em outubro do ano passado, mas cobrou que o país cumpra normas da lei internacional para assegurar a ajuda humanitária na região. O texto também reafirma o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, formalizando o empréstimo de 50 bilhões de dólares garantidos pelos lucros de ativos russos congelados por sanções. O presidente Lula, que participou da cúpula como convidado, defendeu que as discussões sobre a paz na Ucrânia devem considerar a participação da Rússia. Nesta sexta-feira, o presidente Vladimir Putin apresentou uma proposta de cessar-fogo para o conflito. Putin exigia que Kiev abandonasse suas ambições de se juntar à OTAN e entregasse 4 províncias reivindicadas por Moscou. A proposta foi prontamente recusada pelo governo ucraniano. Com a presença inédita do Papa Francisco na reunião e sob presidência da premier da Itália, Giorgia Meloni, de extrema-direita, o texto não se aprofundou sobre um tema que causou racha entre as nações: o direito ao aborto. A declaração ainda cita esforços conjuntos para mitigar as crises climática e migratória, gerir os riscos da inteligência artificial e proteger a segurança alimentar global. Gunter, alguma chance dos termos que estão nessa declaração final, no que se refere às duas guerras, virarem realidade num curto prazo? Não, muito menos a da Ucrânia. Em Gaza você tem aí cada vez mais claro um isolamento diplomático que Israel vem chegando, até o governo americano começando a se posicionar internacionalmente contra Israel, e da Ucrânia vai ser resultado do campo de batalha. E por enquanto, e num futuro previsível, pelo menos até o fim do ano, essa guerra não vai se resolver. E, portanto, são tentativas de controlar narrativas, que até o Putin se adiantou e fez a dele hoje mesmo. Lorival? Acho que tem ali algumas decisões importantes, assim, né, principalmente com relação à Ucrânia, no que diz respeito a descongelar os 50 bilhões de dólares, né, com a intenção de estruturar um complexo industrial militar na Ucrânia para torná-la menos dependente da ajuda dos outros países, já vislumbrando aí a possibilidade de uma eventual eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e também das consequências dessa onda, né, de ascensão da extrema-direita que, assim como Trump, deseja abandonar a Ucrânia à própria sorte, né? Não vê uma ameaça à segurança da Europa nessa guerra. Então, nesse sentido, acho que, embora, apesar desse novo ambiente criado pela eleição no Parlamento Europeu, e também por um certo desconforto psicológico e pessoal do Joe Biden, que foi para essa cúpula no calor da decisão de condenação da justiça, condenação ao filho dele, que poderá ser preso depois, quando vier a sentença. Então, tudo isso fragilizou bastante esses líderes, mas eles conseguiram se apegar ao que parecia para eles essencial, que é a questão da Ucrânia. Agora, professor Gunter, alguma expectativa sobre essa cúpula da Suíça, que vai discutir a guerra, ou também vai nessa mesma linha? Vai nessa mesma linha, é uma tentativa de que lado consegue passar a narrativa de que está propondo paz e o outro lado recusando. E, como eu disse, foi justamente se adiantando a isso que o presidente Vladimir Putin fez o pronunciamento que fez hoje, né?
uma proposta inexequível, impossível de ser aceita não só pela Ucrânia, mas por todo o Ocidente. Então, não vai ter nenhum resultado efetivo que vai sair dessa cúpula, como já ocorreu no passado em várias outras guerras. Ô Daniel, vamos olhar um pouco a participação do Lula ali. O Lula não vai na cúpula da Suíça. Em todas as posições dele referente à guerra são contrárias às posições majoritárias do G7. Na sua visão, a visão do Itamaraty é de uma política externa com altivez, com independência, ou ali tem gente ali já olhando que a leitura de cenário que está equivocada? Caio, uma das frases que eu mais me recordo de conversas ao longo dos últimos meses com Celso Amorim, assessor presidencial de Lula, principal conselheiro, e acho que o Itamaraty, a gestão hoje do Itamaraty anda muito a reboque do que pensa Celso Amorim nas questões mais estratégicas, Ucrânia entre elas. Essa frase ainda do ano passado, quando ele me disse o seguinte: chegará algum momento em que o custo das concessões para uma paz entre Ucrânia e Rússia, por cada um dos lados, será menor do que o custo de manter a guerra, né, pelos dois lados. E a visão do Itamaraty, do próprio Celso Amorim, é de que este momento ainda não chegou, talvez chegue, né? É contestável a posição do governo brasileiro, não precisamos endossá-la, mas não vai mudar. A visão do governo não vai mudar de que se for feita qualquer cúpula ali pedindo paz com a presença da Ucrânia, terá que ter também a presença do outro lado, que é a Rússia, senão não resultará em nada efetivo. Essa tem sido a posição e não vai mudar. O Lorival, o Lula chegou no G7 ano passado, de certa maneira, celebrado, prestigiado, né? Você sente que ele perdeu esse capital político nesse ano, neste novo encontro? Ele desperdiçou o capital político dele assumindo posições controversas e contrárias às visões do Ocidente em frentes nas quais o Brasil não tem influência. Então, você percebe o duplo erro, né? Assim, o Brasil é um país soberano, não é isso que está em discussão, pode assumir a posição que quiser. O Lula foi presidente eleito democraticamente, não estou discutindo direitos aqui. Estou respondendo a sua pergunta, né? Assim, em termos de capital político dele nesse fórum, que é um fórum ocidental, né? O G7. Então, E desperdiçou nesse sentido, porque ele teria um espaço muito grande se ele se ele se concentrasse na questão ambiental, que é super importante, né? A mudança climática. O Brasil é uma potência climática de energia renovável, enfim, a Amazônia. Poderia ter, né, trabalhado esse tema e ocupado o centro dessa questão, né? Ele que tem credenciais muito fortes nessa área do combate ao desmatamento e tal. Poderia entrar nessa questão trabalhista, que essa ele entrou, ele tem entrado, ele é um líder trabalhista, sindical, tem essa origem e tal. Poderia ter navegado muito na questão da democracia também, afinal, ele foi vítima de uma tentativa de golpe, assim como o Brasil foi vítima, né, de uma tentativa de golpe, e aí teria um alinhamento ou uma afinidade com a situação do Joe Biden, né? Você percebe assim, as inúmeras frentes nas quais ele teria muito conforto e tal. O próprio Macron, que enfrenta uma direita antidemocrática também na França. Então, ele não diria que ele abandonou completamente, porque não abandonou, mas ele não explora, né, o potencial dessas frentes, porque ele está muito preso a uma agenda que ele se colocou, né, de contestar a ordem mundial, de se alinhar com a China e com a Rússia em temas que são problemáticos do ponto de vista da soberania, dos direitos humanos e da democracia. Queria te ouvir sobre isso, professor.
Sem dúvida alguma, o Lorival está coberto de razões. Só lembrar a declaração conjunta de Putin e Xi Jinping, dia 4 de fevereiro de 2022, conclamando a criação de uma nova ordem mundial, onde eles deixam claro, está escrito, a relativização do conceito de democracia e relativização também dos direitos humanos. Então, duas das bandeiras mais caras à esquerda e ao próprio presidente Lula, né, como foi dito que o Lula só está no poder porque realmente houve uma pressão ocidental dos europeus, dos Estados Unidos, para que não houvesse golpe e o resultado da eleição fosse respeitado, enquanto que Vladimir Putin e Xi Jinping querem relativizar o que é democracia. Portanto, se juntar a esses dois governos é você abandonar o que são dois valores centrais para a cultura, para a sociedade brasileira. E, portanto, perde bastante brilho do que o presidente Lula, quando chegou ao poder, e agora está realmente levando uma visão de política externa arcaica, né? Ainda da década de 2000, que você tinha uma outra realidade. Então, infelizmente, perdeu um pouquinho o bonde da história. O Daniel, só para a gente finalizar, alguma percepção do Itamaraty, do próprio Palácio do Planalto, em relação a isso, né? A um saldo da política externa brasileira até agora? Olha, Caio, até agora não tem nenhuma indicação de que a rota vai ser corrigida, de que há uma autocrítica ali que leve a alguma correção de rumo. Só o que existe, isso sim, é um reconhecimento por assessores presidenciais, por gente do Itamaraty, que em muitas ocasiões, quando o Lula sai do discurso, isso é sempre um perigo e ele pode acabar fazendo comparações entre o Holocausto e o que está acontecendo na faixa de Gaza, por aí vai. Mas, na substância, não há nenhum ajuste de rota sendo previsto ou pensado. Professor, agora para finalizar mesmo, né, porque a gente tem 1 minuto, dá para dizer que a nova cara da Europa é a Giorgia Meloni? Olha, a pergunta é difícil, viu? Acho que ainda vamos ter que esperar os resultados agora que virão da eleição francesa para a gente ter uma ideia melhor de qual vai ser o futuro dessa Europa, pelo menos no curto prazo. Se essa direita não chegar ao poder agora, nas próximas eleições, eu acredito que deve chegar ao poder sim. Lorival, dá para dizer? Dá. As forças moderadas ainda predominam, venceram, tem a maioria no Parlamento Europeu. Se você junta a direita, conservadora moderada, o centro e a centro-esquerda, tem mais de 400 cadeiras num parlamento de 720. Mas o rumo em que a coisa está caminhando é sim no rumo da Giorgia Meloni. Então tá bom, não estou tão louco então, né? Sexta-noite. A pergunta é muito pertinente. Tá bom. Professor Gunter Hutze, muito obrigado, viu? Compartilhar a sua sexta-feira à noite aqui conosco, viu? Professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, bom fim de semana para você, para sua família. Eu que agradeço. Lorival Santana, meu amigo também. Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília. E para todos vocês que ficaram conosco até agora, uma boa noite. O WW termina aqui. Um excelente final de semana. Até segunda.